paz seja com todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos declarar o nome de Jesus nessa live. Ansiedade e depressão não tem vez nas nossas vidas. Estamos iniciando uma live para nós trabalhar a saúde mental. A saúde mental é o que tem feito muitas mulheres ficarem desgastadas, cansadas, não têm libido. Mulheres que têm prazer de trabalhar fora, ajudar todo mundo de fora, mas dentro da própria casa elas não conseguem arrumar um guarda-roupa, não conseguem manter a cozinha em ordem. O que está acontecendo com essas mulheres? Que ela tem paciência com todo mundo na rua, mas dentro de casa ela está uma pilha de nervo. E detalhe, ela está culpada por isso. Ela está culpada por isso. Então, essa live terapia é sobre nós tratar a saúde mental à luz da palavra do Senhor. Já quero pedir para todos vocês que estão aqui, deixe os coraçõezinhos aqui para que o Instagram entenda que essa live é importante e ele mande para mais pessoas. Vamos fazer a corrente do bem? Eu quero já agradecer vocês que estão aqui. Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer a corrente do bem? Vamos compartilhar? Vamos compartilhar nos grupos da sua igreja. Não é uma live só sobre religião, mas é para tratar o templo do Espírito Santo. Bora lá? Já vou começar a orar e você aí, já começa a compartilhar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero convidar o Senhor para estar no comando, a Deus querido, dessa live terapia. Senhor, é tudo para a honra e glória do Teu nome. Estou aqui, Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado ao tratar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Senhor Deus, que toda depressão, toda ansiedade, Senhor Deus querido, não venha ter vez na nossa vida. E nós juntas vamos aprender aqui, Senhor, como, Senhor, meu Deus querido, controlar a ansiedade e depressão, que é o mecanismo de defesa do corpo, que é o corpo gritando por dores que estão escondidos dentro de nós. Então, guia a minha vida, Senhor, para direcionar, sendo segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos deixar a ansiedade e a depressão atrapalhar as nossas vidas. Gente, somos templo do Espírito Santo. Somos um exército de Deus aqui na terra. O que se pode perceber hoje em dia é que a saúde mental está tão debilitada que as mulheres estão totalmente paralisadas. São as mulheres que não têm tempo para elas. São mulheres que estão robotizadas. Elas não fazem isso de propósito, porque a canseira está demais. E nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu trabalho com a ciência e com a palavra do Senhor, porque Deus está acima de todas as coisas. E a ciência é o caminho, mas a cura vem do Senhor. Deus não fez você doente. Deus não fez você com problemas. Aí muitas pessoas estão assim, com negação. Eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão. Mas aí essa mulher dorme e não descansa. Essa canseira não é do corpo, essa canseira é da sua alma. É uma mulher que tenta relacionamentos amorosos, mas a maioria das vezes ela é traída, a maioria das vezes ela é machucada. As pessoas não entendem como ela é mesmo por dentro. É uma mulher que às vezes precisa cuidar do marido. Cuidar como assim, Simão? Se ele trabalha, você faz tudo para ele. Ele não consegue fazer nada sem você. E você a acostumou. Então, mulheres, nós precisamos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito a gente trata com oração, com jejum, mas esse corpo é da terra. E esse corpo sendo da terra, ele armazena dores. Sabe por que você está tão desgastada e cansada? Sabe por que você luta? E parece que quando você consegue algo, você automaticamente não se sente satisfeita? Na verdade, você está com dor na sua alma. E esse templo do Espírito Santo, ele está ficando debilitado. Você é uma pessoa tão perfeita, mas só que para você mesmo, você não está entendendo, porque entrando e saindo está tudo igual. Nós acabamos de iniciar 2025. E como você iniciou seu 2025? Você está com um sorriso, com botox aqui, mas aqui dentro está mal. E essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. Chega vários relatos para mim. Ontem mesmo chegou um relato no Instagram. E eu falei para ela que eu ia falar sobre ela aqui hoje. Ela disse que ela está sem motivação. Ela ama trabalhar, ama ajudar, mas quando chega dentro de casa, ela deixa tudo a desejar. Ela está sem paciência. Ela tenta relacionamentos amorosos, mas parece que os homens, parece que são todos iguais.
Olha a fala dela, parece que os homens são todos iguais. Então essa mulher está cansada. Ela diz que, será que existe alguma felicidade diferente? Será que existe algo diferente do que eu vivo? Ela falou isso para mim. Você pode me ajudar? E ela não está sozinha, é várias pessoas vivendo as mesmas histórias. Várias mulheres traídas. E às vezes ela fica dentro de um relacionamento tóxico e traída por achar que aquilo ali é o que ela merece. Por que será que essas mulheres estão vivendo dessa forma? Por que será? Não é só mulheres, não homens. Existem homens também que tá sendo vivendo um relacionamento tóxico dentro de um casamento. A mulher inferniza a vida desse homem de uma tal maneira e ainda fica falando que ela é vítima, só porque ele é o homem. Por que será que isso acontece? Aqui nessa live, ou seja, na terapia, não existe julgamento. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que é para nós manter o nosso corpo intacto até a vinda do Senhor. Então, eu preciso tratar desse corpo, sim, com oração. Não importa a religião, mas eu preciso também tratar ele adequadamente. E se você está desgastada, cansada, se esse cansaço, você dorme e não descansa, se dentro da tua casa, por mais que você está lutando para levar adiante, ainda o conflito está grande, esse problema é emocional. E os espíritos malignos amam quando tem um problema emocional. Ama. Quando tem um problema emocional, o diabo vai. Deixa eu só explicar para vocês baseado na ciência. Quando nós estamos sendo moldados na barriga da nossa mãe, a primeira coisa que é moldado é o nosso cérebro reptiliano, ou seja, é a memória celular de quem veio antes de nós. 3 gerações, mais ou menos, de quem veio antes de você. Principalmente nós mulheres, nós carregamos memória celular da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. Por quê, Simone? Porque quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, nós éramos um óvulo que estava lá, segundo a ciência, gente. Então, o que acontece? Primeira parte, então, eu carrego memórias de dores, coisas que elas não resolveram. Sofrimento, traições, que a minha avó, minha bisavó viveu. Eu carrego aqui, gente, no meu corpo, ou seja, na memória celular. Não estou falando de espírito, estou falando de memória celular. E depois, o seu cérebro emocional, ele começa a ser moldado. A segunda parte é o nosso cérebro emocional. Tudo que a nossa mãe sente, tudo que a nossa mãe viveu, nós começamos a sentir. Então, o que acontece? Tudo que a nossa mãe viveu, aí o nosso cérebro começa a moldar. Tudo que a minha mãe está vivendo. Se a minha mãe tá se sentindo triste porque o namorado não quis assumir, ou ela ficou grávida e a família tudo rejeitou ela, colocou ela pra rua. Tudo que a mãe sente, o bebê que tá na barriga também sente. Então começa a parte emocional do cérebro ficar pronto. É como se eu começasse a enxergar a vida com a lente da minha mãe. Aí a criança nasce. E o ambiente que ela tá sendo criada fortalece esse algo que ela já começou a aprender dentro da barriga da mãe. Aí que vem a parte do racional. Aí vem a parte do racional. O que é racional? É quando eu penso. Só que a base de todo ser humano, coloca aí que eu vou sempre falar isso para vocês entenderem. A base do ser humano é de 0 a 7 anos de idade. Tudo que aconteceu de 0 a 7 anos de idade torna-se uma verdade absoluta. É uma lente que eu vou olhar para a vida. E essa lente não é minha. É da minha mãe, é da minha avó, da minha bisavó. Tudo que aconteceram lá que elas não resolveram vai vir comigo no corpo. Segundo a ciência, o que não foi resolvido numa geração anterior, ela é manifestada no corpo na geração seguinte. Às vezes o sofrimento que você está vivendo, você não está sabendo lidar no seu casamento. Você não está sabendo lidar com os seus filhos. Você não está sabendo lidar com a sua saúde. A sua vida fica sempre desequilibrada, como uma montanha russa. Vai lá em cima, de repente despenca lá embaixo no financeiro. E isso tem a ver, muitas das vezes, com o inconsciente coletivo. A mente nossa, gente, é como se fosse o volante da vida. E nós, muitas das vezes, quando nós quebramos um pé, estamos com problema ginecológico, nós vamos no ginecologista. Quebrou alguma coisa, nós vamos no médico. Mas quando é saúde emocional, nós sempre vamos deixando para depois, procrastinando. Ah, isso aí não é nada. Eu tô com uma tristeza aqui, mas quer saber? Vou lá, vou me entupir de bolo. Ou então vou lá na loja, vou gastar, vou comprar tudo que eu puder, vou estourar o meu cartão.
Ou então eu vou explodir, vou brigar com meu marido, vou brigar com os meus filhos, vou explodir com todo mundo. De repente eu fico sentindo culpada. O que é isso? Não faz sentido o que eu estou vivendo. Claro que não. Porque o nosso cérebro é o volante da nossa vida. Se esse cérebro estiver desequilibrado com os problemas emocionais que não são seus, eu quero dizer para você, você vai ser guiado por ele. Por isso que a própria Bíblia, junto com a ciência, ela casa. Eu trabalho com a ciência e a fé, com a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, cuidado com seus pensamentos. Eles vão dirigir seus passos. Então, se o nosso emocional, o cérebro, é o volante, se esse volante não tiver tudo organizadinho, ele tiver disfuncional, com a memória celular, do que eu vivi na minha infância, vendo meus pais brigarem, vendo a escassez lá no ambiente que eu fui criado. O volante da minha vida aprendeu isso. Então, agora na minha vida adulta, o meu cérebro vai me levar exatamente para isso. Então, 95% do nosso inconsciente é a base da nossa vida, tudo que aconteceu de 0 a 7 anos de idade, mais ou menos. O que acontece? É o que vai dirigir a minha vida adulta. Então, todas as vezes que eu sofrer um problema no meu casamento, o que vai trazer? Vai trazer a minha memória celular do que aconteceu no ambiente que eu fui criado, o que aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, e eu vou ficar totalmente desequilibrada. Por isso, tratar emocional, gente, é cuidar do templo do Espírito Santo. Nós não podemos deixar o emocional nosso guiar a nossa vida. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu atendo, a maioria das vezes, nós somos mais direcionados pelas dores. Já teve dor de dente? Todos vocês que estavam aqui, já teve dor de dente? Eu estou falando sobre o templo do Espírito Santo. Nós vimos recentemente em final de 2024, uma serva de Deus tirou a própria vida dentro da igreja. E as pessoas falam, depressão é do diabo, depressão é falta de Deus. Que falta de Deus que essa mulher tinha se ela ia todos os dias orar na igreja? Que falta de Deus que tinha essa mulher que ela era assídua em todos os cultos? Que falta de Deus? Não, gente, a depressão é a doença do corpo. E se nós tentar tratar a doença do corpo delegando para Deus, não é que Deus não tem poder, não. Deus tem todo o poder no céu e na terra, mas ele deu livre-arbítrio. E se nós tentar tratar a depressão e a ansiedade jogando sempre responsabilidade para Deus, nós vamos ficar doentes cada vez mais. Então essa irmã, lá em São Paulo, tirou a própria vida dentro da igreja. O que está acontecendo? É porque estão olhando mais para tratar o espírito, estão esquecendo que a nossa mente, o nosso corpo é corpo, alma e espírito. 3. Se nós tratar só o espírito, a alma e o corpo fica desequilibrado. Então, quando você fica doente, gripado, quando você tem problema no coração, quando você tem problema de pressão, você não vai no médico, toma medicamento? Tratar do emocional também é necessário. O emocional, gente, é o mais importante. Sabe por que o emocional é mais importante, o nosso mental? Porque ele é o volante que dirige a vida. 90% das doenças que nós temos é baseado no nosso emocional. Dirigido por quê? Por esse aqui. Então, quando nós sofremos coisas e armazenamos na nossa mente, nós vemos aí as mulheres hoje. Hoje, a doença do século é o quê? Endometriose. O que essa doença quer dizer? Essa doença quer dizer uma doença do útero. Quer dizer que o feminino dessa mulher, o psique dessa mulher feminino está muito machucado. Então, o corpo começa a machucar onde é o quê? Rejeitar aonde faz parte do feminino. É câncer nos seios. É tudo que tem a ver com o feminino dela começa a ficar doente. Então, a endometriose, gente, é uma doença psicossomática de dores na alma de uma mulher feminina. Então, vamos atentar para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Vamos parar de deixar para depois. Não vamos parar de ficar delegando para Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus tem cura. Se nós fosse olhar para o Senhor, nós nunca ficássemos doentes. Sabe por quê? Deus criou no nosso corpo a raiva, a alegria, a tristeza. A palavra do Senhor diz, dá lugar à ira. O que é isso, dá lugar à ira? Deixa ela passar, ou seja, permita sentir. Se você permitir sentir a ira no momento adequado, ela não vai fazer você explodir. Por exemplo, hoje alguém veio e me magoou profundamente. Vamos falar do nosso marido, né?
Magoou a gente profundamente. Eu fiquei com muita raiva. Aí o que eu faço? O que eu faço diariamente? Eu calo a boca. Eu fico com raiva. Mas eu calo. Amanhã ele faz de novo. Depois da manhã, ele tem amnésia. Aí ele vai me procurar. Aí eu tô com mais raiva ainda. Não tem libido mais. Libido some. Porque o marido teve amnésia. Será que ele teve amnésia ou eu que não falei pra ele que me machucou? Aí a raiva vai ficando acumulada. A raiva vai ficando acumulada. Essa raiva acumulada, dentro de um mês eu vou estourar com esse marido. Eu tô sendo dominado pela raiva de várias coisas que aconteceu que eu não falei. Que eu aguentei calado. Então nós não podemos continuar dando poder para as pessoas de nos machucar e depois ficar atacando a culpa neles. As pessoas não têm culpa. Nós temos a culpa de às vezes não saber lidar com aquela situação. Então nós não podemos realmente deixar o emocional nosso direcionar os nossos passos. Tem um ditado popular que diz que não resolva as coisas quando você estiver com muita raiva, muito triste ou muita alegria. Isso quer dizer o quê? Não resolva as coisas quando você estiver no seu emocional. O nosso emocional, ele é cego, mudo e surdo. Por isso nós precisamos do nosso racional. E o seu racional aí está funcionando, mulher de Deus? O seu racional está funcionando ou ele foi tomado pela dor? Já viu quando nós estamos com dor de dente? Não dá para fazer nada com dor de dente, dá? Dá para escutar uma live dessa com dor de dente? Não dá não, a gente não consegue nem concentrar. Porque a dor é maior do que a razão. Então, se o seu emocional está machucado de dores, que você viu sua mãe passar, que você sofreu no ambiente que você foi criado, às vezes você foi abusado sexualmente e nunca contou para ninguém. Eu trato mulheres que elas foram abusadas sexualmente pelo primo, pelo padrasto, pelo irmão, e ela não contou para ninguém. E o que acontece no corpo dela? Essa mulher tem uma raiva enorme dela própria. Ela tem uma raiva enorme dela própria. Aí aqui na terapia, ela vai e descobre que essa raiva que ela tem, que esse desgaste emocional dela, na verdade, essa mania de perseguição. Ah, fulana tá falando de mim. Essa mania de perseguição, na verdade, é uma dor emocional que está armazenado lá. Por isso que é necessário nós olhar para dentro. O nosso inconsciente, ele armazena coisas que já passou vários e vários anos e ainda continua lá. E às vezes você está só sendo direcionado pelo seu emocional. Quantos anos tem a base do ser humano? De 0 a 7. Então, se você tem 50 anos de idade, e às vezes você está frustrada, angustiada, machucada, você está direcionada para uma dor do seu passado. Aí entra as forças malignas. A Bíblia diz que nós somos tentados segundo nossos próprios desejos ou concupiscências. Então, se dentro do meu psique existe uma dor, que ela é uma ferida não curada que está aberta, e eu tinha 5 anos, 7 anos, quando eu sofrer uma dor hoje, o meu cérebro vai buscar aquela dor de antes. E aí eu vou explodir como se fosse uma menina de 5 anos. Tá fazendo sentido aí, gente? Estão entendendo melhor? Vocês querem fazer alguma pergunta? Solange, seja bem-vindo. Paulinha, Neisa, a Rosa Maria, minha grande amiga também. Sejam todos bem-vindos. Às vezes eu não estou vendo você aqui, por isso que eu não estou falando o nome, mas você é muito bem-vindo aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta mediante o que eu estou falando? Para me dar sequência. Vocês estão ouvindo direitinho? A Jussi Cavalcante, ela é uma grande seguidora. Tá sempre aqui, ela é missionária, ungida do Senhor, pregadora. Eu amo ouvir os vídeos de pregação dela. Eu amo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos traz cura. A palavra do Senhor é o que nos liberta. Mas o que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade e ela? Tá aí, a verdade é que nos liberta. Então, dentro do meu inconsciente existem várias dores. Várias dores que faz com que o nosso cérebro vai dirigindo a minha vida com essas dores. O nosso cérebro não sabe separar bom ou ruim. O nosso cérebro não entende isso. Quem entende isso é no meu lado racional. Então, se o meu lado racional está prejudicado pelaquela dor intensa, antiga, eu vou ser direcionado por essa dor. Aí a Bíblia diz que nós somos tentados segundo nossos próprios desejos. O diabo sabe que essa é a minha dor. Então, o que acontece? O que acontece? Essas minhas dores vai fazer eu analisar o meu marido através dessa dor. Por exemplo, a minha bisavó, a minha avó,
tudo foi traída, viveu relacionamento tóxico. A minha mãe sofreu demais com meu pai, não separou, mas ficou ali com ele, alcoólatra, espancando ela, ou não fazendo nada, ela tendo que se virar com tudo. Eu vou medir os homens conforme o meu psique entende. Eu vou medir o meu marido. Eu vou falar que homem não serve para nada. Mas eu preciso dele para as partes íntimas, né? Então eu faço tudo dentro de casa e vou viver reclamando. Vou viver reclamando, meu marido não serve para nada, é eu que faço, é eu que faço, é eu que faço. Mas é você que não deixa seu marido fazer. Mas se eu não fazer, ele não faz. Não é isso é uma desculpa que você tem, uma muleta que você usa. Inconscientemente, o seu psique aprendeu que homem não serve para nada, por causa da memória celular, da dor da sua avó, da sua bisavó, e do que você viu no ambiente que você foi criado. É isso. Vou usar um exemplo meu. Eu casei, só que eu vi o meu pai espancar minha mãe. Eu vi a minha mãe tendo que trabalhar na reciclagem para colocar comida dentro de casa. Às vezes em casa não tinha comida não. Nós tínhamos que comer inhame o dia inteiro para que minha mãe conseguir juntar reciclagem, que é alumínio, e comprar arroz de noite. E meu pai estava onde? Aterrissado de cachaça. Então eu via minha mãe sofrendo muito com meu pai. Quando eu casei, primeiro eu falei que eu não ia casar porque o homem não ia mandar em mim. Quando eu casei, meu marido sofreu muito comigo. Eu casei na presença do Senhor, com o marido dentro, com o esposo, né, escolhido na igreja, mas mesmo assim eu vim com essa dor do meu sistema familiar. Crente, né? Quando eu casei eu tinha 23 anos, eu me converti, eu tinha 14 anos. Então eu já estava assídua na igreja. Os meus pais, na verdade, quando meu pai estava firme na igreja, ele era da Igreja de Deus e Amor. Então o ambiente que eu fui criado foi sempre um ambiente evangélico. Por mais que meu pai desviava, aquele ambiente evangélico ficava. Mas quando eu casei, eu transferi a raiva que eu tinha de ver meu pai tratar minha mãe para o meu marido. Então muitas das vezes, eu tratava o meu marido com a raiva que eu tinha de ver meu pai tratando a minha mãe, junto com a memória celular, de jeito que meu avô tratou a minha avó. E assim sucessivamente, gente. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós focamos só tratar o espírito. Mas o seu emocional é que está levando o diabo a ter êxito contra a tua vida. A carta na mão que o diabo tem contra você não é pecado, não é falta de oração, nem fraqueza. É o seu emocional. Se nós não tratar o nosso emocional, gente, ele vai direcionar a nossa vida e nós vamos achar que é destino. Tem repetição de ciclos. Dentro das igrejas, tem muitos homens que, na frente de todo mundo, é um homem muito abençoado. E mulheres também. Mulheres missionárias, uma mulher muito abençoada, trata todo mundo bem, mas dentro de casa, ela trata o marido no bico da botina, os filhos no bico da botina. Por quê? Porque ela tem uma dor emocional. Ela não faz isso, ela acha que isso é normal. Olha aqui o que a nossa amiga, a missionária Jussi Cavalcante está falando aqui. Ela também teve uma história, ela lembra da história de dor. Dani, seja bem-vinda. Então, se nós não cuidar do templo do Espírito Santo, nós vamos ser direcionados e vamos achar que é destino. Vamos achar que é fúria do diabo. Vamos achar que a culpa é minha porque eu não estou firme, não estou conseguindo orar do jeito que deveria. Gente, a oração, ela expulsa demônios. Que bom, Gene, tá fazendo sentido para você. É para isso que serve o meu método terapêutico e esse Instagram, para tratar as pessoas na base da ciência e da fé. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Não existe cura sem Deus. Mas também existe livre-arbítrio. Então, tem a memória celular de que veio nesse corpo terreno. E é essa parte que o diabo usa contra nós. E nós não podemos deixar. É por isso que eu tô aqui como missionária. Eu sou missionária, atuo na área de libertação há muitos anos. E eu sempre trabalhei expulsando demônios, orando para os enfermos e percebia que as pessoas estavam sempre voltando. E eu também não aceitava tratamento terapêutico, não. Eu falava, eu resolvo na oração. Até que um dia eu fiquei depressiva, síndrome do pânico. Porque acumulou um punhado de coisas na minha vida. E vai anotando no seu caderninho. Que o que leva você, às vezes até ser tentado pelo diabo, é memória celular de dor. E você ora, vou usar um exemplo doido que eu uso, as pessoas que são os meus clientes já me conhecem. Digamos que você tem um cocô, hein, gente, bem fedido, lá na área da tua casa.
Aí esse cocô atrai um punhado de moscas. Aí você pega o inseticida, matou as moscas. Mas o cocô ficou lá. E as moscas vão voltar. Outras moscas vão voltar, porque aquelas morreram. Outras vão voltar. Você joga inseticida de novo. As moscas vão morrer. Vai voltar outros, porque o cocô tá lá. Então, quando nós oramos, nós expulsamos os demônios. Mas quando tem um trauma emocional, que você acha que o tempo passou e você fala, eu não tenho trauma. Gente, todo mundo tem trauma. O problema é quando ele retraumatiza e direciona o meu casamento, direciona o meu financeiro, direciona a minha saúde. Como que a gente percebe? Nem todo mundo que tá com depressão tá triste numa cama. Existe uma pessoa com depressão que você não faz tudo pra todo mundo. Então, existe pessoas que tá com maior depressão e ninguém percebe. Ela tá sendo faz tudo, ela tá assídua na igreja, ela vai de manhã, de tarde, de noite, ela visita, mas vai lá dentro da casa dela pra você ver. Dentro da casa dela, ela não consegue arrumar o guarda-roupa. Dentro da casa dela, ela não consegue colocar a cozinha dela em ordem. Todas as vezes que chega dentro da casa dela, ela já dá um desânimo tão grande, ela deita e apaga. Ela não tem ânimo. E quando as pessoas não estão lá conversando com ela, ela se sente uma solidão, ela começa a procurar outras pessoas. É aquelas pessoas que visa sempre ajudar as outras pessoas, só que não ajuda a si mesmo. Então, a Bíblia diz assim que nós precisamos amar o próximo como a mim mesmo. Se você ama o próximo primeiro, você está com depressão, você está com trauma emocional. Marilda, minha irmãzinha, bem-vinda, lindeza. Então, existe pessoas com depressão, você não faz tudo. Essa irmã tirou a própria vida dentro da igreja, na Assembleia de Deus em São Paulo, em Paulínia. E eu vi relatos de pessoas que falavam que ela era conselheira, que ela estava fazendo sempre campanha para as pessoas. Só que ninguém percebeu que ela estava com a depressão, por quê? Ela estava na igreja de manhã, de tarde, de noite. Ela tinha a chave da igreja. Por que ela tirou a própria vida dentro da igreja? Porque ela tinha a chave da igreja. Se ela tinha a chave da igreja, é porque ela era assídua de oração de manhã, de tarde, de noite. Gente, não é falta de Deus depressão, é falta de cuidado com o nosso emocional. É falta de olhar o templo do Espírito Santo como que ele está. Então perceba os sinais. Nós vemos a Tabata dizendo, ouço muitos irmãos dizendo que tudo é na oração. E isso faz mal. Gente, eu também era assim, Tabata. Sou missionária e eu também era desse jeito. Tudo é na oração, até que eu passei um problema tão grave que eu fiquei de cama. Deus deixou os médicos. O próprio Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. E quando nós temos uma negação, de repente a pessoa tirou a própria vida e fala, nossa, mas ele era tão alegre. Igual nos relatos dessa mulher que tirou a própria vida dentro da igreja. Nossa, ontem mesmo ela estava me aconselhando. Ela é uma mulher muito abençoada na base da oração. Gente, nós precisamos tratar o corpo, a alma e o espírito. Não adianta nós jogar inseticida e matar as moscas e deixar o cocô lá. O cocô é o quê, gente? É o falso eu. É aquilo que nós vimos no ambiente que nós somos criados e o que veio no nosso psique. Então, a primeira parte do psique, que ele é moldado com a memória celular de quem veio antes de nós. Como que está o seu psique? Como que está o seu emocional? Quando você ora, você está com o seu emocional todo desequilibrado. Quando você ora, aquelas moscas que estavam lá caem por terra. E você fica aparentemente bem. 3 meses. E olha lá. 3 meses e olha lá. Então, um dos sinais da pessoa com depressão que ninguém percebe é a pessoa faz tudo. Faz tudo para todo mundo, menos para ele. Procura a família dele, o marido dela, e pergunta como que ela é dentro de casa. O marido vai dizer, ela explode, eu não posso nem falar nada, eu tenho que pisar em ovos dentro de casa com ela. Gente, pior que nós falamos, gente, eu tenho toda a razão, eu não me vejo fazendo isso. Agora eu quero usar um exemplo aqui para vocês. A Bíblia diz que é para mim amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu tô fazendo tudo para outra pessoa e tô falando, Deus vai me abençoar. Era assim que eu fazia. Deus, eu cuidar do meu próximo, Deus cuida de mim. Deus fez isso. Para de querer ser Jesus. Para. Deixa eu te mostrar uma coisa. Precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. Quando não tem equilíbrio, não dá. Esse é você. E esse é uma pessoa, ou o seu marido, ou a sua mãe, ou seus irmãos, ou a sua igreja. Ficou vazio, não tem nada. Aí você vai lá
e enche a pessoa. Encheu. Cuidou dela, pagou as contas dela, cuidou dela, você foi ficando vazia. Ela, de novo, não sabe lidar, ficou vazia de novo. Aí você vai lá e coloca, de novo. Você ficou vazia. Aí você começa a falar, fulano devia me ajudar. Aí a fulana não sabe dar nada pros outros. Aí você começa a falar, fulana é ingrata. Igreja é ingrata. Eu lidei nessa igreja há muitos anos. Eu ajudei a família do meu marido, a família do fulano. E agora que eu tô precisando, ninguém pode me ajudar. Então você ficou vazia. A culpa é dessa pessoa? Não. Por que a culpa não é dessa pessoa? Porque essa pessoa aqui, a única coisa que ela pode te devolver é o tamanho dela. Esse. E o tamanho dela vai te cobrir? Não. Porque você é maior. Então, você vai falar, essa pessoa é ingrata. Eu dei tudo pra ela, tudo, e ela não me devolveu. A pessoa não é ingrata, não, gente. Ela só te devolveu o que ela tem. Ela te devolveu o tamanho dela. E às vezes o tamanho dela pode dizer pra você, obrigado. E você encheu ela quantas vezes e ela foi te devolver só o que ela tem. Obrigado. Se precisar, tô aqui. E isso te destrói por dentro. Aí você se isola. Porque você não quer estourar perto dos outros, você não gosta que os outros vejam que você não tá legal, aí você se isola pra fingir que tá tudo bem. Você deixa de atender mensagens, você deixa de responder mensagem no celular, finge que você não tá ouvindo a chamada, até mente pros outros. Nossa, eu não vi você mandando mensagem pra mim. Ou você coloca lá, ó, o seu telefone, pra ninguém perceber que você tá vendo a mensagem. Você, na verdade, deu demais. Aí você começa a falar, eu dei demais pras pessoas. Eu dei demais e tudo é ingrato. Não é, gente. Ele só deu o tamanho que é ele. O tamanho que é ele é esse, ó. Obrigado. Acabou. Foi você que deu demais. Mas agora vem um detalhe. Por que você deu demais? Por que será que nós damos demais para as pessoas? Já compartilhou aí? Já mandou o coraçãozinho aqui, gente? Vai lá, põe um coraçãozinho aqui pro Instagram entender que essa live é importante. Se você também não estiver gostando, pode colocar aqui nos comentários que não tem problema. O que importa é a verdade aqui. Por que eu dou demais para outra pessoa? Porque eu tô querendo ser vista. Inconscientemente, eu tô aqui dentro do meu interior. Às vezes a minha mãe trabalhava fora, eu não tinha o carinho de mãe. Ou minha mãe era muito seca, não abraçava, não beijava. E isso fez um buraco aqui. Então, quando eu dou demais para outras pessoas, eu tô querendo que aquelas pessoas me dão o que a minha mãe não me deu. Então, é por isso que as pessoas dão demais pro outro. É por isso que a gente sendo esse tamanho, a gente vai enchendo o outro. O outro esvaziou, eu dou, esvaziou, eu dou. De repente eu vou ficar vazia, eu vou ficar com o mesmo buraco de um trauma emocional que eu tive na minha infância. Então, o meu cérebro foi feito para sobreviver. Então eu faço tudo para todo mundo, para que eles me dêem aquele carinho, aquela atenção que eu não tive da minha mãe, ou não tive no ambiente que eu fui criado, ou então você foi criado na creche e a sua mãe trabalhava, chegava de noite, você já estava com sono, quase não via ela. Então essa parte de nutrição materna faltou. Então você vai ser o faz tudo para outras pessoas só para existir. Inconscientemente você tem uma dor aqui. Enquanto não curar essa dor, você vai continuar sendo faz tudo. Você vai ser o faz tudo na igreja. Você vai ser faz tudo pros seus amigos. Você vai ser o faz tudo pra todo mundo. Você é o step pra todos, mas na hora que você precisar, ninguém vai te ver. Por que ninguém vai te ver? Porque você não demonstra que precisa de ajuda. Você não pede. Você não pede. Você é quem? A Mulher Maravilha. Você já assistiu os super-heróis? Os super-heróis, eles salvam todo mundo e somem. E nem dá tempo nem das pessoas agradecê-los. A Mulher Maravilha tem a maior raiva dos outros agradecer ela. Ela não gosta. E detalhe, ela não mostra quem ela é. O nome da Mulher Maravilha no filme, Diana. E ela não conta para as pessoas que ela é a Diana. Ou seja, o falso eu é o salvador. O falso eu foi criado por causa do trauma, do que me faltou na infância de carinho, atenção, de amor, de injustiça. Se você sofreu humilhação, injustiça, se você sofreu traição, humilhação na sua infância, na vida adulta, você vai automaticamente ou vai se proteger para não sofrer isso mais. Aí todo mundo que te rodear, você vai ficar com mania de perseguição que as pessoas vão fazer isso com você. Ou você vai tentar preencher o que faltou em você, você não faz tudo para outras pessoas. É isso. Ou você vai se isolar, não quer conversa com ninguém.
Eu não gosto de conversa. Sabe aquelas pessoas que falam, não gosto de grupo, não gosto de roda de amizade? É mentira, gente. Inconscientemente, essa pessoa sofreu tanto que agora ela colocou um muro de proteção. Vou usar minha florzinha aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo essa florzinha? Ganhei do Impactadas. Amo mulheres impactadas. Fui lá e ganhei essa florzinha. Tá vendo essa florzinha? Nós vemos rosa, branco, verde. Isso é o que se vê, certo? Vocês estão vendo, gente? Sim ou não? Todos vocês sejam bem-vindos. Mas vocês estão vendo essa florzinha? Então, mas vocês vê a raiz da florzinha? Quando nós vemos a florzinha, vocês vê a raiz? Não. Então, o que se vê aqui é sintomas. Sintomas eu vejo. Sintomas é o quê? Falta de paciência, cansaço, faz tudo pro marido. A mulher quer que o marido seja o cabeça do lar, mas ela resolve tudo. Ela que fala, ó, ele dá o dinheiro para pagar o aluguel, ele é muito trabalhador, mas é ela que administra tudo dentro de casa. Ela vai dando pro marido. Ela vai fazendo as partes que é do marido. E o marido vira como se fosse o filho dela. O seu marido virou seu filho. Aí, de repente, filho não faz sexo com a mãe. Aí, de repente, não tem mais prazer na área íntima. Aí, de repente, você não tem libido mais pra ficar com seu marido. Esse é o maior problema no casamento. A gente não tem libido pra ficar com ele. Por causa do cansaço dos traumas emocionais que eu carrego, feridas abertas, e também por causa que eu trato ele como menino, como filho, inconscientemente. E aí, o meu corpo não vai querer ficar com meu pai ou com meu filho. E o que acontece? O casamento começa por água abaixo. Acabou o libido da mulher. É canseira no psique dela. Outra coisa também, que ela ficou fora do lugar dela. O homem casa com uma mulher para ela ser feminina. E a mulher casa com o homem para ele ser masculino. Porém, se ela tem traumas emocionais, viveu um relacionamento tóxico em casa, viu o pai ou um banana, ou um pai agressivo, o cérebro dela vai moldar para ela ficar protetora. Então ela vai ser um faz tudo e não vai deixar o marido ser o cabeça do lar. Aí ela vai ficar cansada, desgastada, reclamando. Meu marido não faz, meu marido não faz, meu marido faz. Então deixa ele fazer. Senão você não vai ter libido mesmo. Senão você não vai conseguir. Então tá na hora de nós mudar essa situação, gente. Tá na hora de nós começar a ser feminina. Antigamente eu falava assim, olha, também era muito desgastada e cansada, porque eu não deixava meu marido ser o cabeça do lar. Era eu que resolvia tudo. Isso ia diminuindo ele cada vez mais, inconscientemente. Nós não vemos isso. Por isso que muitas pessoas não gostam de vir na terapia, porque na terapia não é uma conversa. Você vai deparar com o seu falso eu e você vai ter que desconstruir ele. E muitas pessoas não gostam de desconstruir ele, não. Aí o que acontece? Eu também era assim. Por quê? Eu vi meu pai maltratando a minha mãe. Eu vi minha mãe sendo faz tudo. Então eu entrei com essa dor pro meu casamento. Falei, homem nenhum vai me tratar assim. Então eu era um faz tudo dentro de casa. Eu não deixava meu marido ser o cabeça, evoluir. Meu marido muito trabalhador, mas quem era administrador em tudo era eu. Aí eu ficava cansada, desgastada. Entende? E o que acontece? Aí de repente o diabo começa a rodear minha casa, pombagiras. Eu vou falar que é culpa do diabo? Não é, gente. Eu oro. Se tem um cocô, eu jogo inseticida, mata as moscas, mas o cocô tá lá. E o cocô é traumas emocionais. É um falso eu que você acha que tem toda a razão. E nós precisamos mudar isso. Muitas mulheres, igual essa mulher que mandou mensagem pra mim, a Paty, minha amiga, e falou pra mim, estou sem motivação, amo trabalhar, ajudar, cuidar de pessoas pra fora, mas dentro da minha casa eu deixo a desejar. Relacionamento meu sempre foi frustrado, só arrumo homens que não trabalham, homens que aproveitam de mim. Como ser feliz? Será que existe isso? Ela perguntou isso pra mim, gente. Ela já se conformou que essa é a realidade dela. Por quê? Porque o psique dela tem memória celular de veio da família e tem um ambiente que ela foi criada. Então tá na hora de nós ser quem nós nascemos pra ser. Ei, mulher, você tá sendo quem você nasceu pra ser? Ou você tá tratando só o espírito? Eu oro e você vai estar matando as moscas, porque em nome de Jesus, demônio não resiste. Mas se você tem um trauma emocional, essas moscas vão voltar. E ela vai voltar cada vez mais evoluída. Ela vai no teu casamento, ela vai na tua saúde. Ela vai destruir você aos poucos. Detalhe, usando você mesmo. É uma mulher agressiva
que o marido não tem voz dentro de casa. Eu era assim. Meu marido, às vezes, eu tava assistindo televisão e meu marido vinha e falava, "Si, vamos deitar?" Às vezes estava chegando 11 horas da noite. Só porque ele falou isso, eu não ia. Na hora que ele falava isso comigo, gente, eu falo aqui, ó. Me dava uma raiva aqui. O nosso cérebro, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, ele vai tecendo. Tudo que a nossa mãe está vivendo, ele vai tecendo. Digamos que, na hora que a minha mãe sentiu uma raiva, estava sendo pronto essa parte aqui, ó. Aí, por isso que quando eu sentia a raiva, o lugar da raiva é aqui. Porque às vezes eu estava lá na barriga da minha mãe sendo gestada e meu pai passou uma raiva nela, ou ela sofreu uma raiva de alguma coisa. Então, quando dá o mecanismo de raiva, no meu sintoma é aqui, ó. Aí o meu marido chama, assim, vamos se deitar? Era 11 da noite. Eu falo, não vou não. Só que já falou com aquela raiva ativada. Que raiva é essa? Um trauma emocional aqui. Aí eu ficava sentada assistindo televisão, às vezes até 1 da manhã. De raiva, gente. De raiva. Exatamente. Não é da raiva do meu marido, gente. Era a raiva inconscientemente do meu pai. E eu só descobri isso aonde? Numa terapia que leu o inconsciente. Faz uma live explicando sobre como entender o marido. Meu marido, às vezes, não fala o seu emocional comigo. Sempre guarda pra ele. Como eu não sei o que ele passa, acaba dando muitas brigas bobas. Vou fazer sim uma live. Vamos trabalhar uma live. Vou até agendar aqui com a minha secretária uma live pra gente trabalhar exatamente como lidar com maridos assim. Mas, de início, já quero falar. Para lidar com o marido, você precisa lidar com suas dores. Para lidar com o marido, você precisa lidar com suas dores. Vou fazer uma live especial para falar sobre os maridos, mas nessa live aqui eu já quero falar. Para lidar com o marido. Deixa eu falar de novo para você ver. Essa é você. Você tem um tamanho de quantidade. E aí o que acontece? O seu marido de inteligência, ou então ele é assim. Aí você não tem paciência, vai colocando. Pessoa ansiosa, vai colocando. E de repente esse marido vai poder te devolver somente o que ele tem. Aí a briga tá feia. Aí você vai lá e fala, eu faço tudo dentro de casa. Você que é um besta. E ele tem as feridas dele também. Porque a gente casa com pessoas que têm ferida tipo da nossa. Porque é o que combina. Aí pronto, dá briga boba mesmo. Por quê? Eu preciso me conhecer primeiro. Para mim conhecer o outro, eu preciso me conhecer primeiro. O que tem dentro de mim que está conectando com a ferida do outro? Tem uma frase que eu sempre compartilho ela com todos. Quando uma pessoa vem criticando, brigando comigo, ele está falando dele. Mas quando dói, tem a ver comigo. Como que é isso, Simone? Por exemplo, eu chego aqui, né, e falo pra Jussi Cavalcante. Jussi, você não vale nada, Jussi. Tudo que você começa, você não termina, Jussi Cavalcante. Tudo você é isso, você é aquilo. Eu não tô falando da Jussi, eu tô falando da minha dor. Eu tô falando pra Jussi uma coisa que a minha mente viveu. Então eu vou olhar na Jussi, alguma coisa da Jussi traz essas dores. Vou usar um exemplo aqui. Digamos que quando eu tava lá na minha infância, eu tava com vestido verde. Vestido verde. E eu vi meu pai com a minha mãe brigando e falou, você não devia ter ficado grávida. Às vezes eu tava até dentro da barriga dela. Você não devia ter ficado grávida, olha aí, a culpa é tudo sua. Se você não tivesse ficado grávida. E digamos que eu tava do lado da minha mãe com um vestido verde. E eu vi meu pai gritando, ou então a mãe dela gritando com ela. Agora hoje eu tenho 44 anos, eu olho na Jussi Cavalcante, eu vejo ela com um vestido verde. E ela vai dar um sorriso pra mim. Na hora que ela dá um sorriso pra mim, ativa a raiva daquele dia. O cérebro não pensa que é negativo ou positivo. Ele só vai trazer aquilo. Ele vai trazer o que aconteceu naquele dia que a minha mãe estava sendo humilhada e eu estava com roupa verde. Então eu vou olhar na Jussi Cavalcante e eu falo pra ela assim, Jussi Cavalcante, você não vale nada, Jussi. Jussi, você é culpada. Eu não tô falando da Jussi Cavalcante, eu tô falando da minha dor. Tá entendendo agora? Quando chega uma pessoa te humilhando, te falando mal de você, ele não tá falando de você, ele tá falando dele. Tá entendendo? Sim ou não, gente? Tá fazendo sentido aí pra vocês?
A Laura também entrou. Seja bem-vinda, Laura. Laura, uma missionária, uma menina de apenas 19 anos, já é uma missionária, tá aí na obra do Senhor. Uma líder de jovens ali do Carmo do Rio Claro. Muito abençoada. Gente, tá normal aí pra vocês? Porque parece que pra mim ficou esquisito. Então, o que acontece? Quando eu olho uma pessoa com vestido verde, vai me trazer aquela dor. Aí eu vou olhar na outra pessoa, vou criticar ela, vou falar mal dela. Eu não tô falando dela, eu tô falando da minha dor. Agora vem a parte. A Jussi Cavalcante me escutou falando isso. A Jussi Cavalcante ficou muito magoada comigo. Ficou de mal de mim. Por que ela ficou de mal de mim? Porque ela tem uma dor semelhante à minha. Eu estava falando da minha dor inconscientemente, mas ela ouviu com a dor dela. Então, o que os outros falam é dele. O que eu ouço, o que se doeu em mim é meu. Então, quando o outro fala, tá me criticando, eu só olho nele e falo assim, tá tudo bem com você? Fala isso pra pessoa que estiver te criticando pra você ver, essa pessoa paralisa na hora. Você olha pra ela de cima e embaixo assim, ó. Para no olho dela e fala, tá tudo bem com você? Não explode não, gente. Ela tá falando da dor dela. Ela só precisa que alguém acolha ela. Você vai olhar ela em cima de baixo. Tá tudo bem com você? Ou seja, não deixa o veneno dela, o trauma dela entrar no seu ouvido e te contaminar. Mas se doeu em você, você tem trauma também. Você tem trauma também. É isso aí, Jussi Cavalcante. Tudo bem? Como você está? Então, exatamente é isso. O que o outro fala, critica, humilha, ou também fala bem, ele tá falando do que tem dentro dele. Mas se doeu em você, é uma ferida que você precisa se curar. Ah, aquele fulano é muito encrenqueiro. Nossa, o problema dele é dele, mas se doeu em você, é você que precisa curar. Então, como que eu vou curar? Olhando para dentro do meu inconsciente. Então, nós estamos numa live terapia, falando sobre a saúde emocional, baseado na Bíblia e na ciência. O meu método terapêutico é assim que eu trato, gente. Eu trato através da Bíblia Sagrada e da ciência. Legiões de demônio caem por terra. Por quê? Porque há poder na palavra. E digamos também, se você também está com um falso eu, foi construído na base da humilhação e você ainda carrega isso, é você que precisa se curar. O que eu vejo é sintomas, o que eu não vejo é aqui, ó. Por que às vezes a pessoa vai no psicólogo, no psiquiatra, toma remédio muitos anos e não melhora? Porque ele trata só os sintomas. Os sintomas da ansiedade. Falta de ar. O que é? O coração acelerando, suor, parece que a pessoa vai morrer, desespero, não consegue ficar no meio das pessoas. Várias pessoas, cada um tem um tipo de ansiedade. Então ele toma medicamento, faz tratamento e não melhora. Porque está tratando só os sintomas. Os remédios tratam os sintomas. A terapia no inconsciente, que é o método terapêutico que eu trabalho, eu trato aqui, ó. Então eu trato o inconsciente para melhorar aqui. Então não adianta ficar tratando só aqui se o problema está aqui. E está tudo na nossa raiz, na memória do que o meu cérebro entendeu. Tá fazendo sentido aí, gente? Paula Dayana Batista, seja bem-vinda. A Nayane também. Já deixou seu coraçãozinho aqui? Essa live tá sendo boa pra você? Deixa um comentário aqui para mim, por favor. O inimigo sempre nos ataca na parte emocional. É isso mesmo, Nayane. Só que ele tem sempre uma carta na manga porque você tá com um falso eu. Qual que é o falso eu? É aquilo que aconteceu, que a sua mente significou. E aquilo que a sua mente significou não é quem você nasceu para ser. Isso são as dores que às vezes dos seus pais, que são problemas que não são seus. Só que o nosso cérebro não separa. Aquilo que absorveu, que ele viu, ele armazenou. E isso fica bem armazenado aqui na amígdala cerebral. Todas as vezes que acontece algo ao meu redor semelhante, o que vai acontecer? Automaticamente vai vir todas aquelas dores. Todas aquelas dores. Qual que é a dor que tem te paralisado? Tá fazendo sentido, gente? Essa live vai sim ficar salva. Eu vou largar ela salva aqui porque nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo do jeito certo. Tratando corpo, alma e espírito. Todos os sábados eu vou ter live aqui
falando de um tema. E eu também, para vocês entenderem, vocês podem mandar para mim quais são suas dores, os seus relatos. Se você quiser, vocês mandam os seus relatos para mim e eu vou fazer uma sessão diagnóstica aqui na live sobre o seu caso. Então eu sei que muitas pessoas vão mandar os casos, às vezes eu vou fazer 2 sessões diagnósticas por live. Sessão diagnóstica é o quê? Eu vou identificar a raiz do problema, eu vou escutar os seus sintomas, vou escutar todos os seus relatos e eu vou lá na raiz do problema. Aí você vai me mandar os seus relatos e às vezes eu vou fazer 2 sessões diagnósticas por live, deixando claro. Só o diagnóstico do que eu tenho não muda nada. Precisa mudar o inconsciente. É por isso que um tratamento terapêutico com pessoa especializada vai conduzir você. A terapia é uma via de mão dupla. Eu trabalho a raiz e te ensino a trabalhar os sintomas para que tenha mudança. É algo muito sério. Terapia, gente, não é só uma conversa. Terapia é algo muito profundo. Na terapia parece que a gente está fazendo uma cirurgia. Tem pessoas que começam a ficar com sintomas tão fortes após terapia. Teve uma paciente minha que ela foi até no hospital para ver se ela não estava infartando. Era por causa do quê? Efeito da terapia. Dores de cabeça, corpo ruim, por quê? É como se fosse uma cirurgia, algo tão sério, tão sério. E eu quero ajudar vocês. Então eu atuei na área como missionária, na área de libertação, orando para as pessoas muitos anos. Agora, eu além de orar, eu identifico qual que é a raiz do problema. Antigamente eu só orava, eu pegava um inseticida para matar as moscas do cocô. Agora eu vejo o cocô e te ensino como que tira. Aí mosca não vem, porque nós somos tentados segundo nossos próprios desejos. E a Bíblia diz, cuidado com seus pensamentos, eles vão dirigir os seus passos. Então nós precisamos o quê? Renovar nossa mente. A Bíblia diz, eu trabalho com a ciência, mas também com a palavra de Deus. Depois que eu me formei, há 7 anos formadas, tratando as pessoas, eu percebi que eu nem precisava formar, tá tudo na Bíblia, gente. Tá tudo na Bíblia. A Bíblia diz que é para nós renovar nossa mente, tentando entender, ou seja, procurando qual que é a perfeita e agradável vontade de Deus. Procure renovar sua mente. O que é mente, gente? Não é o espírito. Nós somos de corpo, alma e espírito. Nós precisamos renovar a nossa mente, entendendo qual que é a perfeita vontade de Deus. Você pode me chamar no direct, Gene, que a gente marca um atendimento. Eu trabalho fazendo primeiro a sessão diagnóstica, depois eu faço um pacote de tratamento. Porque fazer só uma sessão de terapia não vai resolver. Nós precisamos o quê? Fazer um tratamento. Então existe a sessão, protocolo 5S, são 5 sessões, que é desintoxicação emocional para reconectar com sua essência. E qual que é a sua essência? Filha de Deus, a menina dos olhos de Deus. O tratamento terapêutico, eu conduzo você para fazer um tratamento baseado na ciência e na fé. Então, eu só quero falar mais uma vez. Quando nós estamos passando por problemas, sem motivação, que a gente dorme, mas não descansa, a gente consegue trabalhar fora, mas quando chega dentro de casa, a gente deixa a desejar, nós estamos com traumas no nosso inconsciente. Nós estamos com dores paralisadas. Então, existe uma dor que chama-se não merecimento. Como que é essa dor? É a dor que está aqui no meu inconsciente. Você não merece nada. É como se você não merecesse nada. E a sua casa é sua. Então, tudo que tem a ver com você, você não tem motivação e deixa a desejar. Você está sempre cansada. Você é ótima pessoa. As pessoas te elogiam no trabalho. A pessoa te elogia como amiga, mas automaticamente você não consegue fazer nada por você. Por quê? Porque nós estamos com traumas emocionais. Aí nós não conseguimos ter um relacionamento amoroso estável. E a gente acha que a gente merece só isso. Isso chama-se não merecimento. E nós precisamos mudar isso. Como que nós precisamos mudar isso? De dentro para fora. Olhando quais são as minhas qualidades. O que está acontecendo comigo que eu estou deixando essas coisas mandar em mim? Você não é o que aconteceu com você. Os anos podem ter passado, mas o nosso inconsciente ele é anteporão. Ele armazena tudo. Tudo.
O nosso cérebro, ele armazena tudo. E quando acontece alguma coisa hoje comigo, que traz aquele pensamento daquele dia, o cérebro busca lá. Pode ter passado 10 anos, 20 anos, gente, e vocês não sabem. Às vezes tem coisa que eu estava dentro da barriga da minha mãe e ainda mostra no dia de hoje. Pessoas viviam... Eu tenho uma paciente que vivia um pesadelo. Eu gravei, ela pediu para mim gravar o vídeo desse atendimento. Então eu gravei só os relatos de casos. Quando você vê todos os vídeos que eu posto aqui no Instagram, é relatos de casos que eu tratei. Pessoas que me autorizaram a falar sobre relatos de casos. Claro que eu não vou falar o nome de ninguém, mas é o relato de casos, pessoas reais. Então, eu tinha uma paciente que ela chegou, ela não dormia mais. Ela já fazia acho que 3 anos, se não me engano, que ela não dormia mais. Vocês vão ver um vídeo aqui no meu Instagram logo, logo. Ela não dormia, ela tinha pesadelos. Ela não queria dormir, diferente, ela não queria dormir. Ela tinha pesadelos. Toda vez que ela ia dormir era pesadelo, então ela não queria dormir mais. Então ela ficava dopada de medicamento, só assim, porque o pesadelo era terrível. E fazendo tratamento com um psiquiatra. Essa mulher estava quase sendo internada em clínica psiquiátrica, gente, porque ela não dormia. E os pesadelos dela deixavam ela doida. E ela ficou com mania de perseguição. Andava na rua, achava que ia acontecer alguma coisa de ruim com ela. Ela não ia no mercado sozinha, ela não fazia nada sozinha. Ela tinha medo de tudo, gente. Principalmente medo de dormir. E eu fui atender essa minha cliente. Ela falou assim, eu já não aguento mais. Eu vim aqui porque o meu marido falou assim que às vezes você pode me ajudar. Porque ela achou que era demônio que estava perseguindo ela. E como eu sou missionária, também, aí ela veio tratar. E eu fui fazendo a terapia dela. Sabe o que eu descobri? Bora lá para vocês entenderem. Os sintomas dela eram pesadelos com morte, com caixão. E ela não sabia, não conseguia dormir. Então, eram pesadelos terríveis de morte, caixão, cemitério. Era só isso. Então, ela nem queria mais dormir. Lá vai eu olhar onde? Os sintomas é o que ela me trouxe. Eu vou lá na raiz do problema. Primeira coisa que eu fui perguntar como que foi a gestação dela. Aí ela disse que a gestação foi difícil. Ela foi a única filha que nasceu prematura de 7 meses. Aí eu fui perguntar por quê. Aí ela pega e fala que o irmão dela sofreu um acidente quando a mãe dela estava grávida dela de 6 meses de gestação. E, presta atenção, o irmão dela foi para UTI, quantas horas? 00:30. E eu fui analisando tudinho. E o irmão dela faleceu às 3 da manhã. Então a mãe dela, a grávida dela, ficou ali na UTI com o irmãozinho dela, de 00:00 às 3 da manhã. E qual que era o horário do pesadelo? Exatamente nesses horários. E ela não queria dormir. Então o que eu identifiquei? A raiz do problema mostrava os pesadelos. Mas o inconsciente dela mostrou para mim que ela carregou a dor da mãe dela, transferido para a gestação quando a mãe dela estava grávida dela. Ela carregava a dor do luto do irmãozinho dela. Esse era o pesadelo, morte. Então a mãe dela chorando na beirada do leito do irmão, quando ela estava grávida dela de 6 meses, chorando, velando para o filho não morrer, tentando que o filho não morresse. E faleceu. Então, quando essa mulher chegou em certo período da vida, os pesadelos foram tão intensos, com morte, caixão, cemitério. Por quê? É o que a mãe viveu enquanto ela estava grávida. E aqui na terapia nós identificamos a raiz do problema e desconstruiu que é um falso eu. Essa dor não era dela. Essa dor era da mãe dela, que ela estava carregando com ela, atrapalhando ela dormir. Quando começou essa dor? Quando ela estava dentro da barriga da mãe dela. O nosso inconsciente revela muitas coisas. Só que cada caso é um caso. Gente, não é porque uma pessoa tem ansiedade por causa de uma coisa, a outra tem ansiedade pelo mesmo motivo, não. Cada ser humano é único. Cada ser humano lida com a sua dor do seu próprio modo. A gente só tem que descobrir por quê. Os sintomas a gente vê. E eu, como especializada em ler o inconsciente, eu entendo por quê. Isso não tem a ver com espiritual. Isso é ciência. A Jenny diz, eu tenho pesadelos com o meu passado. Eu fico imaginando a pessoa do passado entrando aqui, dentro de casa e fazendo mal para mim e meus filhos. O nosso cérebro, Jenny, e todos vocês que estão aqui, ele armazena o que traz mais impacto, os sinapses.
Na terapia nós chamamos de sinapse. Por exemplo, você recebeu uma ótima notícia de manhã cedo. Você está alegre, feliz com aquela ótima notícia. Você está tão feliz que aquilo radiante com aquela boa notícia. Aí você sai para a rua. Quando você sai para a rua, você é assaltada. Aí o ladrão levou o seu celular. E o que acontece? O seu cérebro não armazena as coisas boas. Porque isso não traz perigo. Ele armazena o que trouxe perigo para te proteger. Nosso cérebro foi feito para sobreviver. Todas as vezes que nós corremos um perigo, ele salva aquilo ali para que você não tropece naquele problema de novo. Então, quando a pessoa tinha uma alegria tão grande que deixou ela radiante, mas o cérebro dela vai armazenar o que trouxe mais impacto, que é aquele roubo do celular. Lá naquele assalto, roubou um celular, só que todas as vezes que ela tem essas lembranças, por causa de coisas semelhantes que acontecem, é um susto, é alguém vem e fala, nossa, foi assaltada ali. Ou então ela viu na televisão um grande assalto, traz a memória celular, diz que está armazenada aqui. Então naquele dia foi roubado um celular. Mas todas as vezes que ela tem aquela lembrança, o cérebro traz aquela lembrança, é como se roubasse mais uma coisa. É um celular, é um filho, de repente a própria vida. Então o cérebro vai trazendo essas dores com mais intensidade. É como se uma ferida aberta, não tratada, que vai juntar bactéria. Ela vai ficando cada vez mais grande, juntando bactéria. Estão entendendo aí, gente? É assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro não existe bom ou ruim. Existe o que trouxe mais impacto, que ele armazena na amígdala cerebral. É por isso que um tratamento terapêutico, a gente vai lá na raiz do problema, identifica e desconstrói esse falso eu para você restaurar a sua vida. Por isso que em Romanos, a palavra de Deus diz, renove a sua mente. Se a sua mente está paralisada nessas dores, você precisa renovar a sua mente. E buscando qual que é a perfeita vontade de Deus. Qual que é a perfeita vontade de Deus? Que você viva a sua verdadeira identidade, que é filha dele. Tá fazendo sentido aí, gente? Ô, meu amor, eu não atendo crianças. Paula Batista perguntando se eu atendo criança. Eu não atendo criança, mas eu posso recomendar, né, amigas minhas que atendem criança. Eu não atendo criança porque os atendimentos meus são só online. E criança não consegue ficar muito tempo parado num tratamento. Então eu tenho especialização em criança, sim. Tenho especialização principalmente em criança especial, autismo. Mas eu não atendo criança por esse motivo. Então parece que a vida não vai para frente. Entra ano, sai ano, tá tudo igual. Relacionamento amoroso igual. Sempre vivendo relacionamento tóxico, frustrado. Os meus atendimentos é para isso. Para desbloquear você, para que você encontre a sua verdadeira identidade e cure a sua vida. E você vai me trazer os sintomas. E com a minha especialidade na ciência, eu vou ir lá no seu inconsciente. Com perguntas específicas, técnicas específicas, que nós vamos fazer uma cirurgia. Então, o pacote terapêutico DEPRE chama-se Desintoxicação Emocional para reconectar com sua verdadeira essência. Sua verdadeira essência não tem doença. Então, você vai aprender a lidar com suas emoções. Você vai separar o que é seu das dores que aconteceu lá no seu trabalho. Eu estava atendendo uma cliente minha, é uma dentista. Ela trabalhou 1 ano, mas agora ela não consegue exercer a profissão. Ela não dava, e ela chorava muito. Tá fazendo tratamento também, tomando medicamento para ver se ajuda ela, mas nada ajuda. E nós vemos aqui na terapia que o problema dela estava tudo ligado lá no pai dela. Gente, tá tudo no nosso inconsciente. Nosso inconsciente armazena coisas que até estavam na barriga. A gente só consegue identificar isso com o método terapêutico no inconsciente, que é o método que eu trabalho. Fez sentido para vocês? Vocês entenderam por que a gente tá sempre cansada, desgastada, sofre no relacionamento amoroso, sofre humilhações? Porque o seu inconsciente entende só isso, que acha que é só isso que você merece. E é isso que o diabo vem e faz a gente de marionete dele. Por causa do meu inconsciente. Meu inconsciente acha que é só isso que eu mereço. Eu tô tentando ir pra frente, eu tô tentando mudar, mas parece que eu volto sempre estaca zero. Coisas armazenadas no seu inconsciente.
Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero agradecer a sua companhia. Foi ótimo estar aqui com vocês. E continue acompanhando, né, o meu Instagram. Meu Instagram é consagrado ao Senhor todos os dias de manhã. Eu consagro ao Senhor para postar cada coisa aqui. Então, vai lá ver os vídeos, compartilhe. Compartilhe o meu Instagram com alguém na sua igreja. Você que é obreiro, missionária, bispo, cuida do seu emocional para você cuidar, né, dos membros da igreja. Às vezes tem muitos pastores, missionários que não percebem, mas eles estão cuidando dos seus membros com as dores lá da sua criança interior ferida. Ou você não tem autoridade para lidar com eles e direcionar eles, ou você também é rígido demais da conta. E você, em vez de pregar a palavra, você prega as suas dores. Cuidado. Então, esse tratamento terapêutico também é para vocês obreiros, vocês missionários. Nós temos que tomar maior cuidado com a religiosidade, junto com nossos traumas emocionais. Enquanto nós estamos achando que estamos ganhando alma para Jesus, o diabo está pintando e bordando por causa dos meus traumas. O falso eu. Aquela lente que eu coloquei aqui nos meus olhos, que não é minha, é dor da minha mãe, dor do ambiente que eu fui criado. Deus abençoe todos vocês. Compartilhe essa live com alguém. Vou deixar ela salva aqui. Vocês também, que está aqui me vendo no Instagram. Você ainda não me segue, não? Já segue meu Instagram. Se inscreva aqui no meu Instagram. E já deixa o seu comentário. Eu vou salvar essa live. Vocês que estão aqui, comenta de novo na live. Vai ser muito importante. Prazer poder compartilhar aqui. Como eu falei, eu sou missionária. Atuo na área de libertação há muitos anos. O problema é que eu orava, expulsava demônio, de repente voltava tudo igual. E eu fui buscar em Deus por quê? E Deus me mostrou através do meu próprio tratamento, que era trauma emocional que eu tinha. Eu não sabia lidar com meu marido, com os meus filhos. Eu era a mãe mais rígida que tinha dentro de casa. Por quê? Por causa dos traumas emocionais que eu carregava. Então isso me atrapalhava a ser próspera. Isso estava trazendo doenças no meu feminino. Doenças, fibromialgia, gente. Eu sentia tantas dores de fibromialgia. Depois que eu fiz o tratamento terapêutico e todas as vezes eu faço essa desintoxicação em mim, eu não sinto mais dores de fibromialgia. Antigamente os remédios não tiravam a dor. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. E terapia. Não deixa pra você ficar paralisada pra fazer terapia, não. Muitas pessoas falam assim, eu não tô doido. Gente, terapia não é pra doido. Terapia é pra você não ficar doido. Porque depois você ficar doido, não dá pra trabalhar racional com você. Aí é só medicamento e clínica psiquiátrica. Vamos nos livrar disso? E também para evitar ver mais pessoas tirando a própria vida. Depressão, ansiedade, problema da saúde mental não é falta de Deus. É falta de cuidado com o templo do Espírito Santo. Que não é tratado só com oração. Porque se você quebrar um pé, se você tem problema no coração ou problema de pressão, você não toma remédio, você não vai no médico? Por que se nós temos um problema no emocional, que é a ansiedade e depressão, nós não pode também numa terapia? Por quê? Fica com vocês essa live. E eu espero que vocês compartilhem e continuem gostando dos meus conteúdos. Eu vou orar para encerrar essa live em agradecimento a Deus pelo conhecimento que Ele está entrando aí no teu coração. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, meu Deus querido, por cada pessoa que esteve aqui e ouviu um pouquinho dessa live e os que ainda vão ouvir. Abençoa, Senhor. Livra, Senhor, esse demônio que está rodeando a casa deles com depressão, ansiedade, com desgosto na vida, cai por terra agora em nome de Jesus. Que todo demônio que aproveita do emocional para atrapalhar casamento, para atrapalhar, Senhor Jesus Cristo, a saúde mental e emocional, a comunhão com o Senhor, a fazendo essa pessoa perder o gosto até mesmo de ir para a igreja, porque acha que todo mundo é ingrato. Senhor, essa pessoa está sentindo dor, meu Pai, da rejeição e abandono, e o diabo está aproveitando disso. Meu Pai, agora, meu Deus, vai de encontro a essa pessoa agora, queimando todo o mal, em nome de Jesus, ó Deus. Queima todo o mal, entra nesse casamento, entra nesse ambiente, entra nessa saúde emocional dessas mulheres, entra, Senhor, meu Deus, para que cada um venha ter autoestima. Meu Deus, desembaraça todas dessa dor emocional, para que elas encontrem a verdadeira identidade e cure a própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe cada vez mais. Gente, eu atendo, os atendimentos meus é online, mas o tratamento é a mesma coisa. Olha aqui, eu atendo pessoas de Brasília, atendo pessoas da Itália, atendo pessoas de Portugal. Então, é de vários lugares.
Eu atendo pessoas, então não tem problema de onde você é. Entre em contato comigo, porque eu tenho poucas vagas na agenda. A agenda fica praticamente cheia. Mas vou ter enorme prazer em te atender. Vocês são bênçãos também, em nome de Jesus. E lembre-se, você não é o que aconteceu contigo. Você é quem você decide ser. Seja abençoado e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo.